A número legal, declara aberta a nossa sessão ordinária de número 22. É 22, né? Ouço primeiramente a doutora Hélida Pinto, Graziane Pinto, do Ministério Público de Contas, sobre o eventual interesse processual, alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Bom dia, Vossas Excelências. O Parquê de Contas tem interesse em vista antecipada do item 22 da pauta e promover sustentação oral nos itens 16, 28 e 53. 16, 28, 53, sustentação oral. Isso. E vista antecipada no 22. No 22. 6. Neste item, a sustentação oral requerida. Uma comprovação da aplicação de recursos públicos estaduais, no caso do item 16 da Secretaria da Saúde, a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A instrução é favorável. Passo a palavra à procuradora, doutora Hélida. Doutora Hélida tem a palavra. Pelo Ministério Público de Contas. Bom dia, Vossas Excelências, mais uma vez. Peço a ajuda da assessoria para a entrega de um pequeno conjunto de informações recentes da mídia, para entregar a Vossas Excelências. O que motiva o pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas no item 16, obviamente, é a entidade Santa Casa de Misericórdia, a organização social, responsável pela gestão de cerca de 40 hospitais no estado de São Paulo. E as notícias que entrego agora em mãos a Vossas Excelências são desta última semana, são notícias bastante recentes, circunstanciadas em alguns dados até que agora os relatórios nos trazem nos próprios processos que estamos a examinar. No item 12, que já foi aprovado, já foi analisado, e neste item 16, que, mais uma vez, a análise da gestão da Santa Casa de Misericórdia é reapresentada para Vossas Excelências. E o que nós trazemos em discussão nesse momento, além do que está nos autos, e eu vou explorar alguns elementos que estão nos autos, é a aventada crise, não só de financiamento, como eventualmente de gestão desse complexo sistema Santa Casa de Misericórdia, responsável, como já disse, pela administração de 40 hospitais no estado de São Paulo. Se trata de uma grande estrutura gerencial que devemos, tanto quanto possível, zelar, aprimorar, cuidar para que ela resolva suas pendências e não para que entre em crise de tal modo que feche seu principal pronto atendimento. Então, a intervenção ministerial, neste momento, é para somar esforços no sentido de buscar, dentro do Tribunal de Contas de São Paulo, alguma reflexão, algum aprofundamento sobre o que a mídia tem trazido, sobre o que a sociedade tem enxergado na situação da Santa Casa de Misericórdia. No item 16 da pauta, o que chama a atenção do Parquê de Contas, e revisitando, claro, entendo que já foi julgada a matéria do item 12, mas é só para ilustrar o que a gente está elaborando agora, no item 16 da pauta, há notícia, dentro do relatório, de que a auditoria externa contratada pela própria Santa Casa de Misericórdia, no âmbito desse contrato de gestão, deu notícia de despesas corporativas incorridas pela Santa Casa, pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia, sem que houvesse relativas a pessoal, departamento contábil, departamento financeiro, sem que isso tivesse sido rateado na esfera da própria gestão. E foi pago como se fosse atividade fim. Foi pago como se fosse a própria execução do serviço de saúde pública, a oferta de leitos, a oferta de atendimento. É claro que isso se casa, por exemplo, no item 12, esse dado suscitado no item 16, se casa com um dado do item 12 que a fiscalização apontou na letra F do item 12. Não quero retomar o julgamento, só quero ilustrar a necessidade de a gente aprofundar. Em que a fiscalização apontou que há um contrato de exclusividade por 15 anos com uma empresa fornecedora de insumos
né, de órteses, de material cirúrgico, de medicamentos. Ora, uma entidade que o Estado contrata com tanta ênfase, com tanta escala, são 40 hospitais administrados, tem-se uma crise noticiada, né, um rombo de 72 milhões de reais. Entreguei a Vossas Excelências entrevista do ministro da Saúde dizendo que vai ter que fazer uma auditoria de gestão. E essa entidade mantém um contrato de fornecimento de medicamentos, de fornecimento de materiais cirúrgicos, com exclusividade por 15 anos, e a fiscalização suscita qual é a economicidade disso. No outro item 16, falávamos há pouco, uma auditoria externa apontou falhas. Precisamos aqui, nesses processos, em que avaliamos o repasse de recursos estaduais para a Santa Casa de Misericórdia, para ela gerir essa estrutura tão complexa e tão relevante, aprofundar esses elementos de análise. Não, repito, não para buscar uma repressão à Santa Casa, não, mas para aprimorar seu sistema de gestão. Não se trata de caça às bruxas, não se trata de buscar apenas a esfera de punição, mas o esforço pedagógico. Um contrato de exclusividade por 15 anos com fornecedores pode ser favorável, pode ser econômico, pode ser eficiente no início. Ao longo do tempo, com a incorporação de novos concorrentes no mercado, isso tende a se tornar antieconômico, tende a se tornar algo problemático. Inclusive, a própria fiscalização aponta que isso atenta contra o regulamento das próprias OS. Então, nesse caso, o que o Parquet de Contas pede, e Vossas Excelências receberam algumas notícias recentes, inclusive denunciando a falta do adequado financiamento federal, né, a falta de adequada correção da tabela SUS. Então, é uma série de outras variáveis, não é só gestão, que se somam, que se conjugam para esse cenário de crise e que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pode aprofundar uma análise. Neste processo do item 16, o que um Parquet de Contas pugna é pela reapreciação dessa auditoria externa para avaliar esses elementos, eventualmente trazer a notícia do item 16, do item 12, se efetivamente tem um contrato de exclusividade que pode estar onerando, né, já que é a mesma administradora. Né, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia administra 40 hospitais. São hospitais diferentes analisados, mas é a mesma sistemática de gestão. Analisar a partir desse caso, a partir de outros casos análogos, uma auditoria dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se tem havido falhas na gestão da Santa Casa e como também esse subfinanciamento federal tem impactado essa gestão da Santa Casa de Misericórdia. É para isso, inclusive, Vossas Excelências, que o Ministério Público de Contas se somou ao Ministério Público Federal na abertura de um inquérito civil público para discutir esse subfinanciamento, a falta de recursos federais, a falta de correção da tabela SUS. E faremos no dia 5 de setembro, já deixo de plano e convido Vossas Excelências a participarem conosco, no dia 5 de setembro, no Auditório Nobre da Faculdade de Direito de São Paulo, da USP, né, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma audiência pública para debater não só a Santa Casa de Misericórdia, mas todo o Sistema Único de Saúde e a falta de recursos federais suficientes. A Santa Casa hoje é só a ponta do iceberg. É talvez só o diagnóstico mais recente de um quadro em que o problema da saúde não é só aprimorar a gestão topicamente, mas também a falta de um custeio adequado, sobretudo por parte da União. É o que tinha a suscitar, Vossas Excelências. Espero que neste processo se proceda a reabertura de análise para que possamos aprofundar a eventual falha apontada por essa auditoria externa. É o que pugna o Ministério Público de Contas. Conselheiro Sidney Beraldo. Eu agradeço e cumprimento a procuradora, a doutora Hélida, estudiosa desse assunto, preocupada, realmente com bastante razão. Hoje, se fizermos uma pesquisa de opinião pública sobre a qualidade de serviços oferecidos pelo Estado, a saúde desponta como uma das maiores preocupações, isso em todos os municípios brasileiros. A questão das Santas Casas, como muito bem disse
Vossa Excelência, a Santa Casa de São Paulo é apenas a ponta de um iceberg. As Santas Casas, já há algum tempo, vem trabalhando com bastante dificuldades. Sem dúvida, o principal problema é o financiamento, né? Nós temos um subfinanciamento, a questão de tabela, a saúde, os seus procedimentos, a cada ano que passa, tendo em vista a incorporação de novas tecnologias, de novos medicamentos cada vez mais caros, estes procedimentos estão encarecendo acima da inflação e nem sempre o sistema de financiamento tem acompanhado isso. Mas a questão também da gestão, do modelo de gestão, é bastante presente. Entendo que o sistema SUS, do ponto de vista da sua concepção, do ponto de vista do seu projeto, da maneira em que se apresenta um sistema único, hierarquizado, regionalizado, do ponto de vista teórico, ele é bastante completo, bastante eficiente, mas o modelo ainda da operação do sistema, a duplicidade de atenção, a falta de definições claras dos recursos aplicados pelo município, aonde e pelo Estado e na União, traz dificuldades. E o próprio modelo mesmo das Santas Casas, né, que funcionou muito bem no passado, quando foi concebida, mas hoje a realidade é bastante diferente. Mas eu levando em conta o momento que nós vivemos da Santa Casa e também os argumentos trazidos aqui pela doutora Hélida, eu vou retirar de pauta para que a gente possa analisar com mais profundidade essa situação. Palavra ao conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu votei o item 12, nós votamos e aprovamos o item 12 da prestação de contas, mencionado pela doutora Hélida na sua manifestação. Vale realçar aqui que toda essa questão de manter contrato de 15 anos com uma mesma empresa fornecedora para a Santa Casa, tudo isso foi levantado pelo setor de fiscalização da própria Casa, do próprio Tribunal de Contas, e consta do relatório que eu distribuí. Mais do que isso, no voto, quanto à execução das atividades da OAS, é de se destacar o pontual relatório feito pela equipe de fiscalização, que chamou a atenção para a necessidade de readequação das metas estabelecidas e, por consequência, dos recursos destinados. Ponderações essas que são pertinentes e que deverão ser objeto de melhor atenção da Secretaria Estadual de Saúde para os exercícios futuros. No que consiste as despesas relacionadas com a empresa KitMed, distribuidora empresarial, é inadmissível, isso do meu voto, é inadmissível que seja firmado um contrato de exclusividade de fornecimento de materiais e medicamentos, ainda mais pelo prazo de 15 anos, em evidente afronta ao regulamento de compras da própria organização de saúde, como também aos princípios da economicidade e impessoalidade. A partir do momento que há exclusividade por determinação de regra contratual, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo abre mão da cotação dos mesmos produtos com outros fornecedores, deixando à faculdade da empresa contratada a prática de seus preços, em desprestígio à economicidade que se espera das contratações públicas. O contrato celebrado entre a Organização de Saúde e a empresa KitMed está acostado a partir de falhas 44 do anexo 1. A simples leitura da cláusula 5ª evidencia que a OAS encontra-se em situação de desigualdade, cujas cláusulas comerciais denotam regras unilaterais em desfavor do erário. A teor do item 5.4 do mencionado contrato, apenas quando houver comprovadamente preços inferiores decorrentes de isenção fiscal ou imunidade tributária em benefício de algum outro fornecedor, é que a Santa Casa poderá quebrar a regra de exclusividade. Em outros casos, não. O que importa é reconhecer que, mesmo que um outro fornecedor possua preços de materiais e medicamentos com mesma qualidade mais econômicos,
ela não poderá adquirir deste terceiro. Assim, não me resta dúvida que a Secretaria Estadual da Saúde deverá intervir no contrato celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e a empresa KitMed, de modo que essa contratação seja reavaliada em prol do interesse público. E aqui, nas recomendações, eu faço exatamente isso, que a Secretaria Estadual da Saúde intervenha no contrato celebrado entre a Santa Casa e a KitMed, de modo que essa contratação seja revista em prol do interesse público, avaliando os aspectos econômico-financeiros, a quebra da exclusividade com a reavaliação da cláusula 5ª e a operacionalização à logística. O cumprimento efetivo do regulamento de compras, tudo isso mediante a celebração de termo aditivo, ou, quiçá, se oportuno, conveniente for, a rescisão do contrato. Então, a partir das recomendações da fiscalização do Tribunal de Contas, que muito corretamente foram evidenciadas pela representante do Ministério Público de Contas, doutora Hélida, então, apenas para tranquilizar o plenário de que no voto que proferi, que foi aprovado e que foi distribuído previamente, todas essas recomendações são feitas à Secretaria Estadual da Saúde. Portanto, nenhum reparo a fazer, nem a fala da ilustre representante do Ministério Público de Contas, nem ao relatório e ao voto, relatório da competente setor de fiscalização do nosso tribunal. Portanto, esse convencimento de que o item 16, o item 12, melhor dizendo, foi corretamente aprovado e com todas essas recomendações. Eu não havia nem questionado, assim, se porventura tivesse que aprofundar, que tomasse apenas como mais um exemplo para ilustrar a necessidade de, no item 16, fazer um aprofundamento. Essa havia sido a intervenção ministerial. Mas, mais uma vez, é muito pertinente aprofundar, a partir da retomada do voto do item 12, a análise bastante consistente que a fiscalização tem feito para, eventualmente, aprofundar e aprimorar as orientações para a Santa Casa de Misericórdia. Obrigado, vocês. Ok. Eu acho que a proposta foi bem colocada, o conselheiro pôde também explicitar o voto do item 12, a representante do Ministério Público de Contas colocou muito bem a questão, o relator. Eu acho que a única coisa que eu não concordei com a doutora Hélida é este um certo temor reverencial de não podemos tocar muito, não tocar muito, essa área de saúde é uma área problemática. Isso aí eu ouço desde que eu cheguei aqui. Quer dizer, eu acho que a Santa Casa, os hospitais, tem que ser destrinchado mesmo, as auditorias têm que ser melhoradas, o tribunal está se preocupando. Eu não sei, até essas organizações sociais, não sei se a Santa Casa, com a credencial de gestão da Santa Casa, seria indicada para ficar administrando um monte de hospitais por aí. Porque ela como organização social, está com um monte de hospital por aí. Será que esta gestão da Santa Casa é de tal excelência que a credencie para administrar isso daí? Aliás, porque nós estamos vivendo uma situação difícil, como todo mundo ressaltou, na área da saúde, não só pelo problema da dificuldade de financiamento, como um problema adicional, que é o fato de que, com os planos de saúde subindo muito o preço, jogou muita gente na área pública, além do que os planos de saúde se socorre da água do sistema público e não remunera e não paga o Estado. Fica enrolando, essa Agência Nacional de Saúde não consegue receber o dinheiro que esse pessoal aí acaba chupando do Estado. Então, eu acho que o sentido da colocação da doutora Hélida e dos dois conselheiros é o seguinte: nós temos que aprofundar cada vez mais a fiscalização nessas organizações sociais. E eu confesso que estou surpreso de saber que a Santa Casa administra mais de 20. Com essa credencial, administrar mais de 20, eles não conseguem administrar o dele.
Quer dizer, a Santa Casa está lá caindo pela tabela, pelos que eles estão dizendo, e estão querendo administrar os dos outros, mas eu concordo com Vossa Excelência e acho que isso é um trabalho para aprofundar. Quanto ao item 28, a pedido de sustentação oral, do Ministério Público de Contas. Trata-se aqui de contrato da Prefeitura de Santo André à empresa Terwan, prestação de serviço de sistema de iluminação pública. As manifestações da Casa foram desfavoráveis. Agressão à súmula 30 desse tribunal. Doutora Hélida. Vossas Excelências, novamente eu peço a ajuda da assessoria para entregar o material. O que motiva a vinda do Parquet de Contas para reiterar uma tendência que nos autos parece ser pela irregularidade, essa é a posição que também sustentamos, ou seja, o Parquet ratifica e reafirma a necessidade de pugnar a irregularidade desse certame analisado, é o objeto. O objeto dessa licitação é a própria transição de responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica para os municípios, de toda a perspectiva gerencial e patrimonial do parque de iluminação pública. Se trata de uma matéria que nós vimos analisando reiteradas vezes em exames prévios de edital, agora, nesse caso específico, já se analisa a própria licitação realizada, e o mérito disso é um mérito muito complexo, tanto é que vai ser alvo de debate também na Semana Jurídica do Tribunal de Contas. Ora, o que está em voga e o Parquet de Contas sustenta nesse caso é que, mais do que apenas suscitar alguma restrição competitiva, o edital da licitação, nos seus projetos básico e executivo, precisa contemplar um esforço de conhecimento do que a Prefeitura está assumindo como responsabilidade na gestão do seu parque de iluminação pública. A ANEEL, por meio da Resolução 414 de 2010, deu até 31 de dezembro de 2014 prazo para a transição completa de todo o sistema de iluminação pública municipal. Enquanto nos moldes feitos pelas distribuidoras, um ponto de iluminação pública custa, no máximo, 60 a 70 centavos, porque a própria distribuidora embute na sua gestão completa, passando a responsabilidade do próprio município, isso vai ser multiplicado por 10, 15, 20. Alguns estudos técnicos da Associação Brasileira de Engenheiros Elétricos nos dão notícia de um crescimento exponencial das despesas municipais. E aí, o que esses pesquisadores têm proposto? O que os setores mais afetos à engenharia elétrica, que acompanham essa demanda de transição patrimonial e operacional, têm proposto? Que antes das prefeituras licitarem os contratos de gestão, de entregarem isso, de terceirizarem a responsabilidade desses cuidados, recebendo das distribuidoras o parque, que a prefeitura antes contrate uma auditoria, alguma análise, para saber se o parque que ela está recebendo da distribuidora está em condições de uso. Porque senão ela vai receber um parque sucateado, a ANEEL manda entregar o parque em condições de uso. Todos os pontos de iluminação, toda a estrutura. O que o Parquet de Contas, já até entreguei cópia aos senhores de um parecer de fevereiro desse ano, que já era o caso de Mariporã, segunda vez, reiterando também problemas no município de Mariporã para isso. O que nós sustentávamos desde fevereiro e reiteramos aqui nesse caso é que precisamos fazer uma orientação aos prefeitos para que, em recebendo esses parques de iluminação pública, recebam de forma adequada, com uma auditoria, um laudo técnico, para saber se esse parque está defasado ou não está defasado, se os pontos de iluminação pública entregues pelas distribuidoras estão em condição de uso ou não estão. Porque se receberem um parque defasado, o custo de manutenção, obviamente, vai ser muito maior. E aí o prefeito só leva o ônus de ter que pagar 10 vezes mais caro, 15 vezes mais caro, algo que até então era responsabilidade da distribuidora e que tem até 31 de dezembro de 2014 para cobrar da distribuidora. Então, licitar de afogadilho, licitar apenas para cumprir uma determinação da ANEEL, assumindo um passivo, sem saber se esse parque de iluminação
está em condições de uso, se tem condições técnico-operacionais adequadas. Então, antes de licitar a própria gestão, as prefeituras têm que fazer uma avaliação do sistema de iluminação pública, se está em condições de uso, e, além disso, a própria resolução da ANEEL, me permitam, Vossas Excelências, no artigo 218, parágrafo 3º, parágrafo 4º, melhor dizendo, né? No artigo 218, parágrafo 3º dessa resolução, prevê uma série de documentos atestando as condições de repasse. Mas as prefeituras não têm feito uma análise adequada de se o que elas estão recebendo nos pontos de iluminação pública, se esse parque adequado é sim aquilo que a resolução da ANEEL previu. Então, entregar para as prefeituras um parque defasado e depois as próprias distribuidoras participarem das licitações é dupla porta de dano ao erário. A distribuidora entrega menos do que deveria e depois, ganhando a licitação, como de fato esse mercado se avizinha a ser, as distribuidoras vão participar e vão concorrer com preços de mercado, vão cobrar muito mais caro para refazer um serviço que já era obrigação delas. Então, à medida que o Parquet de Contas propõe a Vossas Excelências, em todos os casos análogos, que são muitos, nós vemos nos exames prévios o quão isso é reiterado, é que antes de qualquer licitação para gestão de parque de iluminação pública, modernização, estrutura de atendimento por call center, que se faça uma análise, um laudo técnico especializado, para saber se esse parque está defasado ou não, porque essa é a orientação da Associação Brasileira de Engenheiros Elétricos, né? E o próprio CREA também tem orientado nesse sentido. Posso, posteriormente, encaminhar a Vossas Excelências esse memorial. Fazer um laudo de recebimento do parque de iluminação pública, acompanhando se de fato está defasado ou não, e aferir se esses documentos da resolução da ANEEL, que são verificar se houve o plano de repasse, se dentro do plano de repasse está tudo de acordo, né, isso eu estou já lendo e sintetizando da resolução, se dentro do plano de repasse está tudo de acordo com as responsabilidades das distribuidoras. E agradece. Se, além disso, o relatório conclusivo do resultado de repasse tem alguma pendência ainda a ser assumida pela distribuidora, porque o que eu tenho visto é que os municípios estão assumindo de forma irrefletida, de forma, às vezes, sem consciência da dimensão da responsabilidade, e vão arcar com uma despesa, como já lhes disse, Vossas Excelências, que vai ser o cidadão, por meio da contribuição de iluminação pública, a COSIP, que vai acabar tendo que arcar. Então, se trata de momento ainda pertinente, até dezembro de 2014, essas distribuidoras podem ser replicadas, e que não podemos mais simplesmente esperar acontecer o dano, acontecer a situação consumada de contratos mal elaborados, para só intervirmos posteriormente. É o que pugnamos nesse processo, que, além da decretação de irregularidade, se determine, por meio de recomendação, a elaboração de laudo técnico, para analisar o estado de defasagem ou não do parque de iluminação pública e o levantamento do cumprimento de todos os documentos que a ANEEL determina no artigo 218, parágrafo 4º. É o que tínhamos a pugnar, Vossas Excelências. Ok. Conforme a própria doutora Hélida antecipou no início, a manifestação da Casa é desfavorável e o meu voto também é pela irregularidade. Eu proporia que fosse juntado isso aqui nos autos e que a recomendação proposta pelo Ministério Público de Contas fosse incluída. Eu queria dizer uma coisa a respeito dessa matéria. Há uma questão quase que preliminar. É se a ANEEL podia fazer isso. Porque há questionamento de toda a natureza que isso no fundo, ela está subtraindo do Congresso Nacional algo de uma enorme relevância. Então, eu acho que nesse simpósio que nós vamos ter agora no mês que vem, na semana que vem, a primeira coisa a clarear em que condições a ANEEL pode regular isso, porque, na verdade, ela ocupou o espaço da Câmara, dos deputados do Congresso, ela fez uma norma. A segunda questão é que eu não sei nesse caso aqui,
Mas em quase todos os lugares, quem está ganhando a licitação é a empresa que faz esse trabalho, porque ela é a única que tem acesso aos dados, especialmente nos grandes municípios, porque pequeno município é mais fácil. Agora, nos grandes municípios, a empresa que é terceirizada, que faz o trabalho atual para esta distribuidora, é ela que está ganhando. Então, eu acolho a proposta, eu vou determina a juntada, e espero que nós temos debatido nos exames prévios como vamos fazer com essa questão. Espero que se clareie muito a questão no próximo evento que nós temos aí. Conselheiro Beraldo e conselheiro Robson, qual dos dois? Conselheiro Robson. Senhor relator, presidente, esse assunto não tem escapado às nossas discussões. Foi exatamente numa exaustiva discussão dessa novidade no setor de iluminação pública, numa sessão do Pleno, é que decidiu-se por incluir essa questão no seminário da Semana Jurídica, promovida anualmente pelo Tribunal, e trazer aqui especialistas do setor para subsidiar, para nos dar informações a respeito. Muito oportuna a observação de doutora Hélida, que realmente os municípios precisam fazer, primeiramente, exigir da empresa que presta o serviço um exame completo do seu parque, em que condições esse parque será posteriormente entregue à municipalidade para licitar, a fim de minimizar os custos, embora que os custos sempre serão do contribuinte e os custos serão elevadíssimos, até porque as grandes empresas comerciais não terão interesse nos pequenos municípios, e apenas nos grandes, e, portanto, o custo dos pequenos vai ser muito maior. Mas, felizmente, nós temos conhecimento de que inúmeras prefeituras já entraram com medidas judiciais e obtiveram liminares, suspendendo, questionando, a começar pelo que observou Vossa Excelência, a constitucionalidade, a legalidade desta lei. No caso específico aqui, que Vossa Excelência propõe a irregularidade, quer dizer, um município que precipitou-se, Santo André, sai na frente fazendo a contratação, e ao final o que vemos? Duas interessadas, uma desclassificada por causa de restrições impostas no edital, resta uma única licitante, que é a Tervan, que foi contratada e que é uma dessas que elabora toda a preparação. Então, eu queria, além de apoiar o voto de Vossa Excelência pela irregularidade da contratação, que se aplicasse aqui também uma multa de umas 500 UFESPs ao prefeito de Santo André por esta iniciativa e por esta ilegalidade constatada no relatório e no voto de Vossa Excelência. Eu também acolho a proposta de multa, assim como a juntada e a sugestão do MPC. O conselheiro Sidney Beraldo. Sem dúvida, esta questão, esse assunto é de uma importância extraordinária, e como já foi dito aqui, isso mais uma vez vai acabar nas costas do contribuinte. Isso já está bastante evidente. Infelizmente, eu vejo na prática que a proposta trazida aqui pela procuradora, a doutora Hélida, de estimular que os municípios, antes de receber, façam esta auditoria, isso na prática, pelo menos nos municípios e com os prefeitos que conversei, porque esse é um assunto que está hoje na pauta, na agenda de todos eles, a sua preocupação. Esta questão, na prática, está se precipitando, até porque as concessionárias, já prevendo que elas iriam transferir esta responsabilidade para os municípios, já deixaram de fazer a manutenção dentro do que exige, já passaram a prestar um serviço com muita dificuldade, e o prefeito que tem que responder ao cidadão
que porque a rua é escura, a lâmpada não foi trocada, o fusível que queimou, ele já passou por pressão até a ter o interesse em receber rapidamente isso para que ele possa prestar um serviço adequado. Isso é o que está acontecendo na prática, não é? As concessionárias, sabendo dessa transferência que já há alguns anos estavam sendo negociadas, já deixaram de fazer a manutenção, trazendo uma queda e onerando ainda agora os municípios que estão recebendo. Um caso específico, o desconto que as concessionárias darão às prefeituras é de 9%. É isso que consta no contrato, no acordo de transferência, porque era o custo que estava na sua planilha necessário para esse tipo de despesa de manutenção. Mas nós temos verificado, através de informações de prefeitos, que, na prática, esse custo está ficando entre 20% e 25%. E já os prefeitos já estão se preparando para encaminhar à Câmara Municipal aumento da taxa de iluminação ou aumento de IPTU, uma forma de financiamento para arcar estes custos. Então, isso é uma coisa absurda que foi feito de uma forma sem nenhum debate, sem a participação do Congresso Nacional. Portanto, é oportuno. O único interesse que tinha é as empresas distribuidoras de energia. É o único interesse que eram elas que tinham. Sem dúvida. E pode acreditar que elas eram compensadas em outras formas de tarifa. Desculpa interromper, mas a verdade é que elas são as únicas interessadas. Mas é bastante oportuno a inclusão dessa questão na nossa semana jurídica, onde iremos discutir a origem de tudo isso. Era possível ter sido feito da forma como foi feito pela ANAEL? Essa é a resposta que deveremos dar. É um trabalho que começou, como disse o conselheiro Robson, naquele exame prévio que discutimos aqui. Bom, então eu creio que, acrescentado a proposta do Ministério Público, a multa do conselheiro, a multa da Câmara, senão, a respeito da matéria. Encerrada a discussão, em votação aprovado. Votação aprovado. O item seguinte... o item 53, a pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. 58. Não, 53? 53, não. 53. 53 também. 58 tem gente. Tá certo. Então é o 53. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro Rosa. Contas prestadas pelo prefeito do município de Tanabi, exercício de 2012. Transfiro a palavra à representante do Ministério Público de Contas. Vossas Excelências, o que motiva o pedido de sustentação oral em reforço, ou seja, em reiteração ao parecer que já consta dos autos, é a perspectiva de um aprofundamento ou até uma revisita à nossa jurisprudência sobre o dever de gasto mínimo em educação pelos municípios, pelas prefeituras municipais, melhor dizendo. É claro que os casos concretos trazem nuances. É claro que é possível visualizar em cada qual motivações e justificativas que circunstanciem a interpretação de Vossas Excelências. Mas o Parquet de Contas entende, sobretudo porque no último dia 16 de julho de 2014 completamos 80 anos de gasto mínimo em educação, porque foi a Constituição de 1934 que introduziu o dever de gasto mínimo em educação. Então, se trata de uma norma que, mesmo tendo sido retirada pela Constituição ditatorial outorgada de 37, tendo sido também retirada pela Constituição de 67/69, foi reintroduzida pela Constituição de 46, pela Constituição de 46 e também reintroduzida pela emenda Calmon em 83. Né? Então, se trata de um legado histórico, esse gasto mínimo em educação. Não é pouco a gente falar de 80 anos de gasto mínimo em educação. Não é pouco a gente refletir que, se o gestor não aplica adequadamente em educação, o passivo que ele lega não é só para o curto prazo, é para o médio e longo prazo. Então, não é questão de 0,42%, como
acontece a glosa da fiscalização na Prefeitura Municipal de Tanabi. É toda uma perspectiva de adequada gestão, de adequado cumprimento do gasto mínimo em educação. O que falta ao gestor é um compromisso não só com o gasto mínimo, mas com esse patamar para ir além, com a progressividade desse gasto, que inclusive é uma orientação do novo Plano Nacional de Educação. A Lei 13.005, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, a despeito de uma longa demora. Eu reputo, inclusive, que foi uma omissão inconstitucional do Executivo Federal haver negligenciado isso desde 2010, que foi enviado o projeto de lei, né, que deveria vigorar a partir de 2011 até 2020. Então, ficamos sem Plano Nacional de Educação de 2011 a 2014. Agora, esse novo plano vale de 2014 a 2023. E o que nós trazemos aqui? O que foi aprovado, que já está no artigo 214 da Constituição? A meta não é para ser reduzida, não é para ter um piso e abaixo dele um porão que fica debaixo dele, que a gente aceita menores, pisos menores. A proposta do Plano Nacional de Educação, por mais que discutamos se o gasto é adequado, se tem havido uma aplicação eficiente, se vai aplicar em horário integral, se vai fazer capacitação de professores, se vai instrumentalizar salas de aula com mais tecnologia, a questão que o PNE traz, nesses 80 anos de gasto mínimo em educação, é 10% do PIB, com mais dinheiro federal, inclusive, porque os prefeitos realmente já têm um limite muito grande, já têm a aplicar 25% da sua receita de impostos e transferências. O que nós trazemos neste processo é, se negociarmos 0,42%, se abrirmos mão de um déficit de aplicação a menos, se entendermos que pode ser ressalvado, que pode ser apenas elaborado, a gente caminha na contramão do Plano Nacional de Educação. O Parquet de Contas entende que há uma espécie de, se podemos comparar, claro, julgamento binário das contas de prefeitura, das contas dos executivos. Julgamento binário, como assim? É bem semelhante à ideia, já disse isso em outra sustentação oral no ano passado, ao processo de pronúncia para julgamentos de crimes que vão ao Tribunal do Júri, de competência do Tribunal de Júri. Existe uma primeira análise pelo Tribunal de Contas, ela é opinativa, mas é uma opinativa com quórum qualificado para ser derrubada. O parecer prévio do Tribunal de Contas é uma primeira instância, é um primeiro nível de deliberação, de formulação sobre a adequada gestão municipal das contas de governo, das contas de gestão, claro, principalmente das contas de governo no bloco que elas expressam. Trazendo isso para o caso concreto, o que o Parquet de Contas tem sustentado é que essa primeira aferição do cumprimento dos pisos constitucionais, das regras de vinculação constitucional, seja interpretada à luz da ideia, do princípio in dubio pro societate. Na dúvida em relação ao cumprimento de um quesito, que sejamos mais rigorosos, que não abramos mão do cumprimento da lei. Nós temos uma lei clara, tem um indicador claro, é uma vinculação em números percentuais. Se houver dúvida interpretativa, que a Câmara de Vereadores, aí sim, num espaço de cotejamento de outras variáveis, inclusive juízo de conveniência e oportunidade, motivadamente, faça esse enfrentamento. Não cabe ao Tribunal de Contas, como um guardião do dinheiro público, um guardião dos interesses sociais, como uma casa que prima pelo cumprimento dos preceitos do artigo 70, que é legitimidade, economicidade, a própria eficiência, mas, sobretudo, a legitimidade, que nós pactuemos de alguma forma, que nós aceitemos, que nós mitiguemos o cumprimento do gasto mínimo em educação. É importante que, na dúvida, se houver alguma brecha que caiba uma análise dúbia, que se aplique o princípio do indúbio pro societate. Que apliquemos o novo Plano Nacional de Educação já nesses casos. Que não abramos exceções. Que nos comprometamos com esses 10% do PIB da educação, que o artigo 214 da Constituição expressa e o novo PNE, que é a Lei 13.005, bem explicita. Então, que essa jurisprudência, que foi até citada no relatório, Vossa Excelência, né,
que ela seja, na medida do possível, revisitada, que possamos relê-la à luz desse novo Plano Nacional de Educação. É claro, repito, entendo que há casos concretos com nuances. O Parquê de Contas entende que há motivações diferentes para cada situação, mas que no gasto mínimo em educação tenhamos o corte da legalidade, que não possamos admitir aqui gastos a menos do mínimo, e que, se porventura tiver de haver uma aferição desses motivos de caso concreto, dessas nuances lá do município, dessas razões de conveniência e oportunidade, que seja a segunda instância, no caso a Câmara de Vereadores, já no âmbito do julgamento efetivo, porque aqui é uma análise opinativa, primeira, mas que já tem força, porque é preciso quórum qualificado para rejeitá-la, para derrubá-la, mas que aqui se faça um juízo de, na dúvida, em prol da sociedade, de, na dúvida, em prol da máxima eficácia do direito à educação, de, na dúvida, 80 anos de gasto mínimo em educação nos dizem respeito, e nós também podemos dar a busca da máxima efetividade. É nesse sentido, Vossas Excelências, que aproveito também o ensejo para reiterar o convite, né, para apresentar a Vossas Excelências a realização de um evento que vai ser no dia 27 de agosto, no Largo do São Francisco também, sobre esses 80 anos de gasto mínimo em educação. O nosso presidente, doutor Edgar, estará na mesa de abertura do evento, né, e debateremos exatamente isso, o novo plano de educação e os 80 anos de gasto mínimo em educação. Convido a toda a comunidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a estar conosco nesse debate com os professores da casa. É o que tínhamos a manifestar. Muito obrigado. Palavra ao conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, os órgãos técnicos da Casa apontam para a emissão de parecer favorável às contas do prefeito de Tanabi 2012. Diferentemente, como aqui reiterado, o Ministério Público de Contas, já em seu parecer, propugnou pela emissão de parecer desfavorável, na medida em que a aplicação no Fundeb se deu por 99,58%. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, senhor conselheiro Sidney Beraldo, do voto que vou proferir. E voto como julgador. Não tenho nenhuma dúvida, volto a repetir. Por quê? Porque o prefeito de Tanabi, pela Constituição, estaria obrigado a aplicar 25%, mínimo de 25% na educação, conforme o artigo 212 da Constituição Federal. Ele aplicou 28,29%. Então, ele aplicou 3% a mais do mínimo que a Constituição estabelece. Por outro lado, na valorização do magistério, a lei determina que ele aplique no mínimo 60% para valorizar os professores, para valorizar os educadores daquele município. Ele aplicou 89,44%. Então, ele aplicou exatamente quase 30% a mais na valorização do magistério daquilo que a lei estabelece e põe como limite o mínimo de 60%. Ora, eu não posso penalizar um administrador que tem esta acessibilidade, que tem esta dedicação demonstrada com o ensino. Aí vem o ex-prefeito. Eu não posso propor para que se torne ficha suja, um prefeito que fez esse tipo de aplicação na educação. Até porque a lei estabelece que você deve aplicar 100% no Fundeb, no mínimo de 95% no exercício. Ele aplicou 99,58%. Teria o trimestre seguinte para aplicar o restante, no caso 0,42, que representa R$28 mil. Então, eu acho que uma decisão muito melhor é como nós temos adotado. Ao invés de julgar desfavorável a conta do prefeito, é determinar que a prefeitura restabeleça esse dinheiro para o orçamento municipal no ano seguinte à publicação deste acordo. E agora, fazendo essa recomendação com base no 92 e 95, que foi sugestão do auditor Valdenir, quando me substituiu, que tive a honra de ser por ele substituído durante as minhas férias, e fez essa introdução que eu passei a agasalhar em todos os votos. Então, eu me permito, até eu tenho uma posição estranha, me permito discordar da ilustre representante do Ministério Público de Contas, porque eu acho que a minha visão está sendo mais sensível, eu estou sendo mais mulher na avaliação
da questão e menos estritamente legalista de cumprimento ao que diz a lei. Os números me mostram, essas nuances me apontam clara e seguramente que eu tenho que ir na direção de dar voto pela emissão de parecer favorável às contas do prefeito de Tanabi 2012. E vamos a esse convencimento também para a primeira Câmara do Tribunal, que, aliás, já começa a se sensibilizar, porque o dinheiro está retornando, o que não foi aplicado. Os 0,28 que faltou, eles vão voltar para a educação. Mas aqui tem uma aplicação maior. Mas estou sempre de acordo com todo o discurso e com toda a proposta que seja no sentido de valorizar e de colocar cada vez mais verbas na educação. Sou adepto dos 10% do PIB, sou adepto de que aumente e precisa aumentar bastante o dinheiro federal no ensino, para poder controlarmos um pouco o desperdício que acontece lá e que vem sobrecarregando sobremaneira os prefeitos municipais. Portanto, senhor presidente, eu proponho a emissão de parecer favorável às contas de Tanabi 2012. Em discussão. Votação. Palavra, conselheiro Cílio. Com respeito, bastante respeito aos argumentos trazidos aqui pela nossa procuradora, com relação à questão de aplicação e o precedente que se abre, sem dúvida esse argumento é bastante válido. Mas eu vou acompanhar o relator, concordo com os seus argumentos, acho que, no caso, este prefeito não merece ter a ficha suja por conta desse 0,42%. Ele demonstra aqui que não economizou em aplicar recursos na educação, ultrapassando os 25%, ultrapassando o que aplicou no magistério. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter esse olhar. Não podemos, até porque hoje a reprovação de uma conta ela traz muitas consequências. Então, e até porque aí eu radicalizo um pouco mais numa posição pessoal que tenho, que questiono muito a questão de vinculação de percentual à aplicação. Eu acho que nós temos que nos preocupar com a qualidade do gasto, Essa questão de determinar que 10% do PIB é muito bonito, é um discurso fácil de ser feito, quem é que vai ser contra a aplicação de mais recursos na educação, mas onde vai ser aplicado, como vai ser aplicado, o resultado desses recursos. Eu já começo a ver uma empresa se organizando para vender tecnologia, vender computador, para vender livros para as bibliotecas, e aí é uma preocupação enorme com a questão da qualidade do gasto. Nós vamos sair de 6% a 10% nos próximos 10 anos. De onde sairão esses recursos? De onde sairão? Afinal, não serão poucos. 4% do PIB de aumento em 10 anos significa muitos recursos. É preciso esclarecer de onde sairão esses recursos, já que a segurança precisa de mais recursos, a saúde precisa de mais recursos, a carga tributária é uma das maiores que nós registramos no mundo, que já tira o país da competitividade, que não consegue exportar nenhuma camisa mais por conta dos altos custos que nós temos, da sua burocracia, da sua dificuldade, custos trabalhistas, tributários. Nós vamos aumentar a carga tributária, vai sair de 36% para 40% para dar conta desses 4%, e a necessidade do financiamento da saúde, que nós já discutimos aqui, e que estamos questionando, inclusive, o subfinanciamento que temos hoje na saúde. É uma discussão aí muito mais ampla, e que esse 0,42% aqui, praticamente, a meu ver, não significa absolutamente nada. Aí uma posição mais pessoal, e já radicalizo um pouco nessa questão, porque, por questão de conceito, eu não sou favorável à vinculação de recursos. Os 25% de Paulínia é completamente diferente dos 25% de Borá, porque um tem uma receita, outro tem outra.
aí não tem facilidade, é difícil você fazer um planejamento. Como você vai medir os 10% do PIB de Borá para poder determinar o investimento? Um ano o PIB cai, o outro ano o PIB sobe. Aí esse hiato que tem entre um ano e o outro, aonde serão os recursos? Você cria um custo adicional. Por exemplo, nós que fomos prefeitos e que temos facilidade e a dificuldade em olhar a questão de orçamento, você cria um custo fixo durante um ano, porque o PIB foi 7%, 8%. Como foi em 2010, o PIB brasileiro cresceu 7,5%. Aí a receita cresceu, eu crio despesa fixa, eu dou aumento para os meus funcionários, para os professores. No ano seguinte, o PIB cai, como vai cair agora, aí, que a previsão era 3, cai para 0,1, você faz a sua previsão de despesa, e aí? E aí? E aí? Então, essa discussão aqui, desculpa até politizando um pouco, mas a questão é muito mais séria do que o 0,42% da Prefeitura de Tanabi. Eu quero só me associar, vocês deu um outro enfoque extraordinário. Qualidade do gasto, a importante é a qualidade do gasto. Aliás, o que nós discutimos no item 12, se a Santa Casa de São Paulo está gastando ou não, bem ou não, os recursos que ela recebe do setor público. Portanto, pela emissão de parecer favorável, é meu voto, senhor presidente. Eu não vou entrar nessa discussão hoje, porque eu participo muito, mas eu defendo umas coisas um pouco diferentes. Em todo caso, encerrada a discussão, em votação, aprovar. Mais processo na pauta, consulta da doutora Hélida Graziani Pinto, do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Sim, Vossa Excelência, o Parque de Contas manifesta interesse para ciência específica nos itens 3, 4 e 24. 3, 4 e 24. Ok? Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.